Me chamaram de louco e eu acreditei neles por um tempo. Me chamaram de delirante, de fanático e disseram que eu perdi o juízo. Eles riam enquanto eu cortava madeira, faziam piadas enquanto eu batia os pregos, jogavam pedras enquanto eu desenhava a planta de algo que ninguém nunca tinha visto. O céu estava azul. O sol queimava a pele. Não havia uma única nuvem no horizonte, mas eu continuei batendo martelo dia após dia, ano após ano, década após década, até que uma gota caiu. E de repente, o barulho da chuva ficou mais alto do que as risadas. Hoje vamos refletir sobre a jornada de Noé. Sabe, a gente costuma olhar para a história de Noé e pensar nela como um grande desenho bonitinho na parede do quarto das crianças. Aquele barquinho simpático com uma girafa com o pescoço para fora, um leão sorrindo, tudo muito colorido e feliz. Mas a realidade foi brutal. A realidade foi suja, suada, incrivelmente solitária. Imagina você receber uma ordem para construir um transatlântico no meio do deserto do Saara, sem ter acesso ao mar, sem ferramentas elétricas e o pior de tudo, sem nunca ter visto chuva na vida. Porque é isso que muitos estudiosos dizem, que até aquele momento a Terra era regada por uma neblina que subia ao solo. A chuva caindo do céu era um conceito alienígena, era ficção científica. Então quando Noé dizia, vai chover, era como se ele dissesse para você hoje que o céu vai ficar roxo e chover marshmallows. Ninguém acredita. E por que acreditariam? A lógica humana não comportava aquilo. E é aqui que a história dele deixa de ser sobre um barco e passa a ser sobre você, sobre mim, sobre qualquer pessoa que já teve uma ideia, um sonho ou uma direção que ninguém mais conseguia enxergar. Vamos voltar no tempo. O mundo estava um caos. A violência era a linguagem universal. A corrupção não era a exceção, era a regra. E no meio desse barulho todo, um homem ouve uma voz. Não era um grito, era um sussurro, uma direção clara. Construa uma arca. Agora pensa no peso disso. Deus não deu a Noé um prazo de fim de semana. Não foi um projeto de faça você mesmo para terminar no feriado. Foram, segundo as contas, cerca de 120 anos. Você tem noção do que é isso? É mais tempo do que a vida inteira da maioria das pessoas hoje. Imagina o primeiro ano. Você está empolgado, cortou as primeiras árvores. A adrenalina da missão está lá em cima. Vou salvar o mundo, você pensa. Agora imagina o 10º ano. A estrutura mal começou a tomar forma. As costas doem, as mãos estão calejadas. E os vizinhos? Os vizinhos já passaram da fase da curiosidade e entraram na fase do escárnio. Ei, Noé, vai pescar na areia? Olha lá o velho maluco construindo um caixão gigante. Agora pula pro ano 50. 50 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Você já viu gerações nascerem e morrerem e você continua lá, na mesma obra. A madeira de cipreste é pesada. O cheiro do betume impregna suas roupas, sua pele, sua casa. Seus filhos cresceram ouvindo as piadas do pai na rua. O pai de vocês é aquele doido do barco, né? Imagina a conversa no jantar. A pressão psicológica, a dúvida que bate às 3 da manhã quando você olha para o teto e pensa: será que eu vi direito? Será que não foi coisa da minha cabeça? E se eu estiver gastando a minha vida inteira em um erro colossal? A fé não é essa certeza inabalável que vendem por aí. A fé muitas vezes é feita de dúvidas que a gente decide ignorar para dar mais um passo. É acordar, olhar para o céu azul, sem nuvens, sentir o sol rachando a cabeça e mesmo assim pegar o martelo e pregar mais uma tábua. E o que manteve Noé focado? Ele não tinha uma Bíblia para ler. Ele não tinha um grupo de apoio no WhatsApp. Ele não tinha vídeos motivacionais no YouTube. Ele tinha apenas uma palavra, uma promessa, e para ele isso bastava. Mas o mundo ao redor não parou. As pessoas continuavam casando, comprando, vendendo, festejando. A vida seguia normal. E esse é o perigo da normalidade. A gente se acostuma tanto com o jeito que as coisas são, que perde a capacidade de imaginar como elas poderiam ser ou como elas vão ser. A normalidade cega. Eles olhavam para Noé e viam um louco desperdiçando a vida. Noé olhava para eles e via pessoas vivendo como se o amanhã estivesse garantido, quando o prazo de validade já tinha expirado. Tem um detalhe técnico nessa construção que a gente deixa passar: a engenharia da arca. As dimensões que foram passadas para Noé são, até hoje, consideradas as proporções perfeitas para a estabilidade em mar aberto. Engenheiros navais modernos confirmam que a proporção de comprimento, largura e altura da arca a tornava quase impossível de virar, mesmo nas ondas mais violentas. Como um homem da idade do bronze sabia disso? Ele não sabia. Ele apenas obedeceu ao projeto do arquiteto. Isso nos ensina algo profundo. Quando você segue uma direção divina ou um propósito maior, você não precisa entender toda a física por trás da coisa. Você só precisa seguir a planta. Muitas vezes a gente trava na vida porque quer entender o como antes de aceitar o que. A gente quer ver o mapa inteiro antes de dar o primeiro passo. Se Noé tivesse pedido para ver o relatório meteorológico antes de começar, ele nunca teria cortado a primeira árvore. E aí o tempo passou, a obra ficou pronta, e aqui acontece uma das coisas mais bizarras e milagrosas da história. Os animais começaram a chegar. Pense na cena, Noé não teve que sair caçando leões na savana ou laçando cangurus. Eles vieram. Imagine o silêncio que deve ter caído sobre os vizinhos quando viram aquela procissão. Ursos, tigres, pássaros, répteis, todos caminhando em uma ordem sobrenatural em direção àquela caixa de madeira gigante. Esse foi o último sinal, o último aviso. A natureza estava obedecendo a algo que os humanos estavam ignorando. Você já sentiu isso?
Quando tudo ao seu redor parece estar se alinhando para te mostrar algo, mas as pessoas ao seu redor continuam cegas, é uma sensação de isolamento terrível. Você quer gritar: vocês não estão vendo? Olha isso, está acontecendo. Mas eles só veem coincidências. Se você já se sentiu sozinho construindo algo que ninguém entende, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque a gente fala a língua de quem não desiste. Então chega o dia, a arca está carregada, a família entra e a Bíblia diz algo arrepiante. E o Senhor fechou a porta por fora. Não foi Noé quem trancou, não foi ele quem decidiu que o tempo tinha acabado, foi Deus. Existe um momento na vida em que as oportunidades se encerram, a porta se fecha e não adianta bater, não adianta chorar, não adianta tentar negociar. O tempo da graça naquele contexto tinha acabado. E aí o silêncio. Imagina estar lá dentro, escuro, cheiro de animal, a porta trancada, e lá fora, nada. Talvez por uma hora, talvez por um dia. O sol continuava brilhando, as pessoas lá fora deviam estar rolando de rir. Olha lá, eles se trancaram. O velho finalmente surtou de vez. A fé é testada no silêncio entre a obediência e o milagre. Aquele intervalo onde você já fez tudo o que podia, já se comprometeu, já entrou no barco, mas a chuva ainda não caiu. É o momento mais difícil. É onde a maioria desiste, é onde a gente pensa, foi enganado. Mas então, uma gota, talvez tenha caído na testa de um dos zombadores. Ele deve ter limpado, olhado para o céu confuso. O que é isso? O céu escureceu de uma forma que ninguém nunca tinha visto. A temperatura caiu, o vento mudou, e de repente não era mais uma chuvinha de verão. O texto diz que as fontes do grande abismo se romperam. Não foi só água caindo de cima, foi água brotando de baixo. A terra se rasgou, placas tectônicas se movendo, vulcões, tsunamis, o caos absoluto. E aquelas risadas, aquelas piadas de 120 anos, morreram na garganta. Eu não quero ser mórbido aqui, mas a gente precisa entender a gravidade da cena. As pessoas correram para a arca, bateram na madeira, gritaram o nome de Noé. Abre, a gente acredita agora, abre, por favor. Mas Noé não podia abrir, lembra? Não foi ele quem fechou a porta. Isso me faz pensar quantas vezes a gente brinca com o tempo. A gente acha que sempre vai ter mais um dia para começar aquele projeto, para pedir perdão, para mudar de vida, para levar as coisas a sério. A gente vive como se a porta fosse ficar aberta para sempre. Mas a história de Noé é um lembrete brutal de que o tempo é um recurso finito. Dentro da arca, a experiência não era um cruzeiro de férias. O barco balançava violentamente. Não tinha janelas para ver o horizonte, apenas uma abertura no teto. Eles não sabiam para onde estavam indo, nem quanto tempo ficariam lá. Eles estavam à deriva, totalmente dependentes de que a estrutura aguentasse. Às vezes, estar no centro da vontade de Deus não significa que você vai estar confortável. Significa que você vai estar seguro, mas pode balançar. Pode enjoar, pode cheirar mal, pode ser escuro. A proteção não elimina o processo. Noé estava a salvo da enchente, mas ele ainda tinha que conviver com o medo, com a incerteza, com o luto pelo mundo que ele conhecia e que tinha desaparecido. Foram dias, semanas, meses. A chuva parou, mas a água continuava lá. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Não o silêncio da zombaria, mas o silêncio da solidão absoluta. Eles eram os únicos sobreviventes. O peso dessa responsabilidade. Você consegue imaginar? Noé solta um corvo. O corvo vai e volta e não encontra lugar para pousar. Ele espera, solta uma pomba e ela volta. Ele espera mais. A paciência desse homem é algo de outro mundo. Ele não arrombou a porta para sair correndo. Ele esperou o tempo certo. E quando a pomba volta com um ramo de oliveira no bico, aquela pequena folha verde era mais valiosa do que todo o ouro do mundo antigo. Significava vida, significava recomeço, significava que a loucura dele tinha valido a pena. Quando eles finalmente saem, o mundo é outro. A paisagem mudou. Tudo que existia antes foi lavado, e Deus coloca um arco-íris no céu. Hoje a gente vê o arco-íris e acha bonito, tira foto para o Instagram. Mas para Noé, aquilo era um contrato assinado no céu. Era a garantia de que não importava quão escura fosse a tempestade, o fim não seria a destruição total. Agora, traz isso para a sua vida. Traz isso para os seus problemas. Você provavelmente está construindo alguma coisa. Pode ser uma carreira, pode ser a educação dos seus filhos, pode ser a recuperação da sua saúde, pode ser um ministério, um negócio, ou até mesmo a reconstrução da sua própria autoestima. E eu aposto que tem gente rindo. Aposto que tem gente dizendo que não vai dar certo. Aposto que o cenário atual, o seu clima, diz que é impossível chover. As estatísticas dizem não. A economia diz não. O seu passado diz não. E você está lá, com o martelo na mão, cansado, suado, pensando em largar tudo. A história de Noé não é sobre a chuva. É sobre a persistência enquanto faz sol. É fácil construir uma arca quando a água já está batendo no tornozelo. Vai te dar pressa. Qualquer um faria isso. O difícil, o que separa quem vive o extraordinário de quem apenas existe, é construir quando não faz o menor sentido lógico. A fé é a capacidade de ouvir um som que ninguém mais ouve e marchar nesse ritmo. Talvez você esteja no ano 50 da sua construção. Talvez esteja no ano 119. Você não sabe quão perto está da primeira gota. Mas eu te garanto uma coisa. A chuva vem. E quando ela vier, não vai ser para te destruir.
Vai ser para validar tudo aquilo que você preparou. A arca que você está construindo hoje, com dor, com lágrimas, no silêncio, é o que vai salvar a sua vida e a vida da sua família amanhã. Não jogue o martelo fora. Não dê ouvidos aos vizinhos que nunca construíram nada. Eles são especialistas em dar opinião sobre obras que eles não têm coragem de começar. Deixe eles rirem. O barulho da chuva vai chegar. E quando chegar, a única coisa que vai importar é se você tem um barco ou não. A loucura de Noé salvou a humanidade. Qual é a loucura que você precisa abraçar hoje para salvar o seu futuro? Pensa nisso. Às vezes, ser chamado de louco é o maior elogio que você pode receber. Significa que você está vendo algo que eles ainda não conseguem ver. Continue construindo.